Para a gente discutir o porquê da quantidade de animais abandonados nesse Brasil inteiro, segundo a Organização Mundial de Saúde, são 30 milhões de animais abandonados. Só cão e gato. Não estamos falando nem em cavalo, jumento e em outras espécies. Mas para a gente começar a discutir isso, a gente tem que entender primeiro por que isso acontece. Acontece por várias maneiras. São as pessoas que muitas vezes compram os animais nas lojas, e a gente não pode esquecer que vida não se vende, amor não se compra, né? Os abrigos, eles estão lotados de animais saudáveis, castrados, vacinados, vermifugados. Ninguém precisa comprar animal em loja. Em primeiro lugar, é preciso ter isso em mente, né? Que muitos dos animais abandonados, eles são adquiridos no comércio. E depois o animal tem um tamanho que a pessoa não estava esperando, ou tem até algum tipo de deficiência, uma doença, e as pessoas simplesmente abandonam os animais na rua. Então esse é um grande problema no que se refere ao animal abandonado, inicialmente aqueles que são adquiridos nas lojas. O outro segmento também de animais abandonados são aqueles animais que vão se reproduzindo. Os pais, né, as mães, né, já estão abandonados e vão se reproduzindo, por falta da iniciativa do poder público em ter um grande programa de castração, né? Acoplado a este programa de castração, há também um programa de educação. Por que eu digo isso sempre que eu falo em abandono, programa de educação? Porque não adianta só você castrar e não conscientizar a sociedade. É importante um programa de educação nas escolas de primeiro e segundo grau. Por quê? Para você criar no cidadão de amanhã o amor e o respeito aos animais. Criar a ideia de ser senciente, ser que tem fome, tem medo, tem sentimentos. Isso nas escolas. E criar paralelamente um programa de conscientização dos adultos. Como? Nas associações de moradores, nos clubes de serviço, Lion, Rotaries, né? Nos condomínios, nas comunidades. É importante você conscientizar os adultos e educar a criança e o adolescente, para você deixar exatamente esse legado de que as vidas estão sofrendo na rua. Enquanto o Brasil não tiver um grande programa de políticas públicas para os animais, que contemple não só a castração, mas também a castração e a vacinação, mas junto com um projeto de educação, dificilmente a gente vai conseguir diminuir o número de animais abandonados. Achar que a castração sozinha resolve, não é verdade. Eu sou a favor da castração, mas a gente precisava ter aqui uma castração de alguns milhões de dólares, né? Uma castração gigante, muitas castrações em tempos pré-determinados. Enquanto isso não acontece, nós temos que ter junto um programa de educação. Isso sempre tem que ter, por causa do esclarecimento, né? Levando para as pessoas, levando para a opinião pública, né, esse verdadeiro problema. E um grande programa articulado pelo governo federal, chegando aos governos estaduais, e esses governos estaduais chegando aos governos municipais, a quem cabe essa presteza da castração ou da vacinação. Agora, isso requer recurso. O país muitas vezes atravessa problemas difíceis, tem muitas prefeituras que estão sem recurso. Então, o que eu recomendo é o diálogo, a conversa do poder público com a proteção local, né, que está vivendo esse problema no dia a dia, e partir para um projeto. Se não for um projeto macro, pelo menos o início de um projeto. O que cada prefeitura deve ter? Cada prefeitura, se for possível, deve criar um núcleo de defesa animal, ou uma coordenação. Se não der para criar secretaria, pelo menos que a prefeitura crie uma coordenação de bem-estar animal, uma subsecretaria, uma divisão de bem-estar animal, até com funcionários requisitados. Que esses funcionários requisitados, abrindo diálogo com a proteção, que é quem entende verdadeiramente da matéria, a situação vai se formando, o núcleo vai se formando e todo mundo vai aprendendo mutuamente, não é? Se é uma coisa que a gente sabe é que nunca ninguém faz nada sozinho e que todo dia nós aprendemos alguma coisa. Então tá aí, fica aqui a dica, que cada prefeitura desse grande país chamado Brasil adote um núcleo, uma divisão, uma coordenação de defesa animal e que essas pessoas que fiquem à frente tenham a humildade necessária para dialogar com a proteção animal. E aí nessa troca, nessa interação do dia a dia, a gente consegue chegar e consegue pelo menos minorizar nesse primeiro momento esse problema maior do Brasil com relação aos animais, que é o abandono. Só com muito diálogo, né, chegando no segundo momento com muito dinheiro para poder fazer isso, é que a gente vai conseguir implantar um grande programa de políticas públicas, com castração, com vacinação e não se pode deixar nunca de pensar com educação.